Olá, como está a sua quarentena aí, hein? O mundo do automobilismo está voltando aos poucos, assim como o nosso canal, o Liguem Seus Motores. Eu já começo pedindo para você seguir as nossas redes sociais. Temos lá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, nos 3 lugares, como @Liguem Seus Motores. Agora parece que dá para procurar aqui no YouTube dessa forma também. Qualquer coisa você dá uma conferida nos links da descrição, tá tudo ali. É só correr ali e conferir. Aqui no YouTube, já se inscreve no canal e curte o vídeo. O canal estava parado mais ou menos desde fevereiro até semana passada, mais ou menos. O fato é que eu precisava de uma pausa, estava bem puxado, principalmente depois que começou a quarentena. O canal aqui eu uso como uma forma de ocupar os tempos livres, e aí depois que começou a quarentena o tempo ficou mais apertado, a pausa acabou vindo sem qualquer previsão, mas ela aconteceu. Na verdade esse episódio era para ir semana passada, por causa de mudanças do calendário da Indy. Eu adiantei o programa que já estava gravado da Indy para semana passada, e aí esse veio para cá agora, né? Mas chega aí de papo furado, a gente vai falar um pouco de como que tá o mundo do automobilismo no meio dessa crise toda de coronavírus, de pandemia. Vamos lá! Como qualquer outro evento esportivo, as categorias de automobilismo pararam suas atividades. A gente teve corrida adiada, corrida cancelada, calendário suspenso, campeonato atrasado e principalmente, como eu falei, calendário suspenso, os que já estavam em andamento tiveram que parar. A Fórmula E e a NASCAR são 2 categorias que aconteceu isso, as duas tiveram que parar e suspenderam seus campeonatos por um tempo. Pelo menos a NASCAR suspendeu por um tempo, graças ao avanço da pandemia. A Fórmula E ainda sofreu o mesmo fenômeno que a pandemia foi, conforme ela foi alcançando os países ao longo do globo, né? Primeiro ela cancelou a etapa da China, depois etapas asiáticas foram suspensas ou canceladas, isso daí avançou para as etapas europeias, até que suspendeu o calendário de vez. A NASCAR suspendeu as atividades por mais ou menos 70 dias, 71 dias, e acabou retornando no último dia 17 de maio, com alguns protocolos de saúde, entre eles portões fechados e testagem entre os envolvidos no campeonato. Também tem o limite de integrantes das equipes e, claro, o distanciamento social está sendo respeitado, ou quando pode, né, e deve ser assim maior parte do tempo. Bom, diante de todas essas paralisações, o automobilismo virtual acabou ganhando muito destaque e veio justamente por causa das categorias. Elas queriam manter suas marcas ativas e trataram de usar o automobilismo virtual como uma forma de compensar esse tempo parado. Algumas corridas boas aconteceram, corridas promovidas pela Indy, pela Fórmula 1, pela MotoGP e pela NASCAR. Lando Norris se arriscou em etapas da Indy, correndo pela McLaren, ganhou a etapa de Austin e se envolveu em uma das várias confusões da etapa de Indianápolis, que seria um protótipo da Indy 500. O inglês foi acusado por Simon Pagenaud de prejudicar o francês na corrida, e acabou que o Simon Pagenaud se envolveu numa outra confusão maior ainda. Logo em seguida que ele foi para os boxes por um acidente indiretamente causado por Norris, Pagenaud voltou para a pista, aparentemente caçou o Norris e tirou o Lando Norris da corrida. Ainda essa corrida teve mais, porque a última volta foi marcada por uma série de movimentos e manobras antidesportivas que renderam até pouca coisa, que está ainda em análise. É o Santino Ferrucci, que foi na reta dos boxes, bem ali, quase cruzando a linha. Essa corrida rendeu bastante. Na NASCAR aconteceu algo semelhante. Kyle Larson foi primeiro suspenso pela categoria e depois demitido pela Chip Ganassi depois de comentários racistas durante uma corrida virtual. Na Fórmula E, no dia que eu estou gravando, saiu a suspensão de Daniel Abt, depois de que ele colocou um piloto de corrida de esportes para correr no lugar dele na etapa de Tempelhof da Fórmula E, do campeonato virtual da Fórmula E. Ainda no mundo do automobilismo virtual, a Codemasters e a Fórmula 1 anunciaram a nova versão do jogo deles, o F1 2020. Essa versão do jogo terá um pacote especial relacionado a Michael Schumacher e os carros do alemão na categoria. Abril também foi marcado por 2 mortes importantes no mundo do automobilismo. No dia 12 de abril, Sir Stirling Moss, aos 90 anos, veio a falecer. O inglês foi 4 vezes vice-campeão da Fórmula 1
e é considerado por muitos o melhor piloto da categoria, que não conquistou nenhum título. Aqui no Brasil, aos 74 anos, no dia 24 de abril, faleceu Ricardo Di Villa. Ele foi um dos responsáveis pelo projeto da Copersucar na Fórmula 1, teve passagem por várias categorias importantes do automobilismo mundial, sempre como projetista e engenheiro. No DTM, a confirmação de duas saídas bem importantes. A primeira, a Aston Martin, confirmou que nem retornaria para o campeonato de 2020, e em maio foi a vez da Audi confirmar que no final do ano está fora da categoria. Claro que o grupo Volks já discutia a permanência da Audi no DTM, muito ligado às questões de mercado, confirmando uma tendência que a marca tem de manter a Volks e as suas marcas subsidiárias focando nos carros elétricos. Claro que a Audi ainda também falou que a crise do coronavírus é um dos motivos também para acelerar esse processo. Então, depois de 2020, basicamente a BMW fica na categoria, colocando em xeque a existência justamente do DTM. Afinal de contas, aquela parceria com a Super GT que trazia a Honda, Nissan e Lexus tá meio, não vai, tá meio estranho ali. Outra categoria que de fato não resistiu foi a Jaguar E-Trophy. A marca inglesa decidiu encerrar as atividades justamente alegando a crise do coronavírus, e isso só depois de 2 temporadas. A segunda ainda não terminou. Se tem categoria minguando, tem algumas que acionaram planos para que não acontecesse a mesma coisa e manter a força que ainda tem. A Fórmula E já atrasou a evolução, a atualização do Gen 2 Evo, que estava para chegar. Essa atualização foi atrasada, se é que ela vai ver a luz do dia, como foi falado por alguns membros da própria categoria. Os custos de desenvolvimento das equipes e das montadoras também está sendo limitado, mas isso tudo ainda segue em estudo pela categoria, pela Fórmula E. A NASCAR também adiou a introdução da nova geração de carros, isso tudo em acordo com as montadoras. Essa nova geração viria justamente em 2021, ela foi atrasada para 2022. Aqui no Brasil, a Stock Car segue estudando a readequação do seu calendário para ainda fazer alguma corrida durante esse ano. A Stock já sabe que vai correr apenas no segundo semestre, cogitando rodadas triplas com corridas aos sábados e também a introdução de descartes no campeonato. A MotoGP já congelou motores e a aerodinâmica das motos até 2021. A categoria já estuda a redução de pessoal das equipes durante as corridas. Com isso, os wildcards, os pilotos convidados, foram proibidos em 2020. O calendário também está sendo reformulado, deve ter entre 10 e 12 etapas, essa é a expectativa na categoria. E durante as etapas, as pessoas envolvidas com todo o processo serão testadas. A categoria comprou mais de 10 mil testes. Só para lembrar, lá em março, a MotoGP já havia cancelado a etapa do Qatar da categoria principal, ainda assim Moto 2 e Moto 3 correram no Qatar, e aí desde então as atividades de qualquer uma das 3 categorias da MotoGP estão suspensas. Qualquer uma das 4 categorias, porque tem a Moto E também, está parada, mas lá no Qatar só correram Moto 2 e Moto 3. A Fórmula 1, por exemplo, congelou os carros de 2020 que devem ser usados também na temporada de 2021. Com isso, aquele novo regulamento técnico, que eu fiz vários vídeos sobre ele, e tem card aqui e na descrição, ele foi adiado para 2022. A única equipe que poderá fazer alguma alteração no carro de 2020 para 2021 é a McLaren, que vai ter a troca de motores, vai sair dos Renault e vai voltar a usar os motores Mercedes. Ela vai ter a permissão da FIA e da categoria de fazer alterações para acomodar essa mudança, acomodar os novos motores no carro de 2020. As equipes inglesas montaram um projeto para ajudar no combate ao coronavírus ou no tratamento do coronavírus, um projeto Pit Lane, o desenvolvimento e construção, fabricação de respiradores para quem precisa do tratamento contra o coronavírus, contra a Covid-19. A Ferrari fez o mesmo em paralelo na Itália. Só no projeto das equipes inglesas, o Pit Lane, foram 20 mil pedidos de respiradores. O projeto capitaneado pela Mercedes foi aprovado pelo governo inglês para ser utilizado no tratamento contra a Covid. A Liberty Media adiantou para algumas equipes alguns pagamentos anuais que ela deveria fazer só no final do ano, para justamente deixar a situação dos times da Fórmula 1 um pouquinho mais tranquilas durante essa crise, já que sem corridas, sem dinheiro entrando em caixa. Uma das regras que continua e será introduzida em 2021, justamente para tentar resolver essa situação toda de crise financeira, é o teto orçamentário, uma das regras esportivas. O teto deve ser um pouquinho mais rígido, ele viria para 175 milhões de dólares, as equipes não poderiam passar esse valor,
ele deve cair para 145 milhões de dólares. Esse é o que a Liberty Media e a FIA querem. Claro que estão enfrentando uma certa revolta da Ferrari, que já está, inclusive, discutindo uma ida para Indy, mas isso pode ter relação ou não, provavelmente tem alguma relação. Claro que tanto a FIA quanto a Liberty Media estão pensando na saúde financeira de todo o grid, né? O calendário todo está sendo reorganizado por continentes, por regiões. Deve ter, segundo o que espera a Liberty Media e a FIA, entre 15 e 18 etapas. A Fórmula 1 estuda retornar em julho na Europa. Deveria ficar ou deve ficar lá até setembro. Isso tudo, claro, dependendo das condições que a Europa tiver até lá. Entre setembro e outubro, a categoria deve passar pela Eurásia, ali, o leste europeu, e deve entrar de vez na Ásia só em novembro. Também em novembro é a vez das corridas americanas, das Américas. Isso engloba Estados Unidos, Brasil e México. O Canadá também, né? Mas já são 3 lugares que a situação não é muito fácil. Estados Unidos e Brasil já são os países com mais casos. E o México, o Autódromo Hermanos Rodrigues virou hospital de campanha. Então, já para você ter uma ideia da situação, a categoria está enfrentando. A temporada se encerra em dezembro no Oriente Médio. Sem corridas, a dança das cadeiras começou bem cedo. Com vários contratos acabando no final de 2020, a galera aproveitou que não tinha corrida e começou a se agitar para negociar esses contratos. A agitação mesmo ficou por conta de Sebastian Vettel dando tchau para a Ferrari, não renovando o contrato e saindo da equipe italiana no final de 2020. Bom, o alemão abriu espaço para a chegada de Carlos Sainz, que vem com todo o fôlego e todo o gás que ele tem apresentado na McLaren. E claro, o espaço que ele deixou aberto na McLaren permitiu que Daniel Ricciardo assuma o lugar dele a partir de 2021, fazendo parceria com Lando Norris. A grande questão é se Lewis Hamilton continua na Mercedes. E aí se Sebastian Vettel vai fazer dupla com o inglês, pelo menos em 2021. Esse é o desejo da direção da Mercedes, da montadora, mas não é o desejo de Toto Wolff. Toto Wolff quer George Russell no lugar de Valtteri Bottas. Já foi procurado pela Renault. Uma série de bagunças aí no mercado de pilotos da Fórmula 1. Mas se Sebastian Vettel não fechar com a Mercedes, a grande aposta de todos é que o alemão de fato pendure o capacete no final de 2020. Os próximos vídeos já estão sendo produzidos, galera. Claro que tem algumas coisas relacionadas ao Mundial de Endurance, que divulgou de fato no regulamento da classe principal. Um balanço da temporada da Fórmula E, que está parada ainda, deve entrar na baila por aqui, mas a gente está sempre aberto à sua sugestão. Manda aí, comenta aí, bota aí sua sugestão nos comentários do vídeo e claro, você sempre pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Eu encerro reforçando aquele pedido de você curtir as nossas páginas, tanto no Instagram e no Facebook. Também se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, curte o nosso vídeo. Essa sua ajuda é sempre muito importante pra gente. Fique ligado com a gente!